Olá pessoal, bem-vindo ao lado B do Trade Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal. E aí, Cabal, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo? E aí, pessoal? A gente aqui sumido, né? Nosso podcast é um hiato, sempre. Mas estamos aí, né? Nas indas e vindas aí do trader. E começou mais uma temporada aí na europeia, né? Aquela correria. E amanhã começam as competições europeias, né? Já teve as fases preliminares, mas agora começa para valer, né? A fase de grupos da Champions e da Europa League. É isso aí. Até o William do Trading Puro lá, não, o Arthur Game Master falou que não sabia como é que o pessoal conseguia fazer trading e gravar conteúdo. Eu também agora não sei como, porque não dá, cara. Você chega cansado, aí você faz trading ali, acaba ali se muito cedo, 10h30. Pô, você ainda vai gravar, você tá morto. Eu ainda acabou minhas séries, né? Quando tava nas séries, eu tava gravando quase todo dia, mas agora, sinceramente, tá bem difícil. Ou faz trading ou grava conteúdo. Hoje é o episódio número 67. Hoje é dia 5 de setembro, segunda-feira. Essa semana aí vai ter um feriado dia 7. Eu ainda folgo na sexta. Aí vai ser bom, hein? Vai dar para gravar então, hein? Sexta vai ser um bom dia para gravar. Antes de a gente começar, vamos falar aí das redes sociais, né? O Instagram e o YouTube, lá do B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, lá do B do Trader. E o e-mail, lá do B do Trader, @outlook.com. Então segue a gente lá, dá uma moral aí. A gente vai estar agradecendo. Apesar a gente não tá gravando tanto conteúdo agora, mas às vezes a gente volta com muitos, depois a gente dá uma sumidinha, mas é pro pessoal sentir saudade, né? O José Aldo aí, para quem talvez está ouvindo pela primeira vez, também é outro integrante. Hoje ele calçou o chinelinho. Mas vamos tentar ver se sexta ele volta aí para gravar com a gente. Ele faz muita falta também. Bem, hoje a gente vai começar direto com a Champions, porque como é muitos grupos, tem os jogos da manhã, senão vai ficar um podcast muito grande e já deve ficar um pouco grande, né? Então vamos direto ao ponto. Antes, fazia muito tempo que eu não falava dos aniversariantes, mas eu achei dois aqui que eu achei que compensa falar. Hoje, apesar de ele já ter falecido, foi o dia que nasceu o Fred Mercury e também o Francis Ngannou, campeão aí no UFC, né, da categoria mais pesada aí. Então, duas personalidades aí, cada um no seu ramo. Então, vamos passar por jogos aí. Bem, vou falar do grupo. E aí, caso tenha algum jogo amanhã já do grupo, a gente comenta logo após junto com o grupo. Né? Se não tiver, eu nem olhei se todos os grupos têm jogos, a gente só comenta do grupo e depois, o dia que tiver rodada, a gente fala. Bem, o grupo A, Ajax, da Holanda, Liverpool, da Inglaterra, Napoli, da Itália, Rangers, depois de um longo tempo aí, retornando, né, da Escócia. Esse grupo aí não tem nenhum jogo. Tô olhando aqui, mas acho que não. Deixa eu confirmar aqui. Já que Liverpool e Napoli não tem nenhum jogo, então vamos falar só do grupo. Pode começar, Cabal. O que você acha do grupo? A gente já começou os campeonatos nacionais, né? Algum jogo que você tenha feito de algum time, algum desses times, quiser falar alguma característica, o que você pensa, quem passa, né? Aí você pode terminar, ou começa, você que sabe, fala os dois que você acha que passa e o que pega a vaga na Liga Europa. Tá certo. Esse grupo, acho que para a galera assim, que gosta de futebol fora do trade, não vi muita gente comentando, né? Teve outros grupos mais falados aí, porque tem mais figurão aí. Mas é um dos grupos mais fortes dessa Champions para mim. E ele é muito equilibrado, principalmente para quem vai pegar essa segunda vaga, né? Que, querendo ou Uhum. não, para mim o Liverpool é o favorito, né?
Acho que todo mundo conhece o Liverpool do Klopp, acho que nem precisa falar muito, apesar de não ter começado bem, e tá cheio de desfalques, principalmente no meio-campo, né? É Keita, é Thiago, tem uns 5 desfalques de meio-campo. E o Davi Nunes não começou muito bem, não. Tô achando ele muito afobado, perdendo o gol. Mas, assim, ainda é o favorito, é para disputar o título, então acho que ele vai acabar passando, né? Pode acabar dando uma zebra, seja um grupo equilibrado e passando em segundo, mas ainda vejo o Liverpool passando em primeiro. E Aí, eu acho que, só palpitando um pouquinho, eu sim, acho que essa mudança no ataque que teve, com a saída do Mané, não é nem questão de qualidade, eu acho que é característica diferente, né? Acho que além dos desfalques também, o time ainda está encaixando com os jogadores ali, né? Porque há muito tempo ficou jogando Mané, Salah e mais um, né? Muito tempo foi o Firmino, depois o Firmino na última temporada já não jogou tanto, mas eu acho que com Luiz Dias e Darwin muda muito, né? Fica um ataque um pouco mais físico, né? Vamos falar assim, um ataque forte. Tem habilidade também, mas é um ataque mais forte, né? eu acho que o Luiz Dias já se encaixou melhor ali, fazendo o Mané, mas eu acho que o Davi Nunes que é bem diferente, né? Tanto do Firmino, tanto do Mané, ainda não encaixou muito, não, mas tem muito para jogar ainda. E tem o tal de Fábio Carvalho, que eu conheci esse dia, também joga bem no meio-campo. E aí, falar dos outros times, né? Tem Tem o Ajax, né? Que mudou tudo. praticamente o time inteiro, né? Sobrou quase ninguém lá. Não fiz nenhum jogo do Ajax, você chegou a fazer algum? Não fiz, não sou de fazer holandês, e quando eu faço, geralmente não é do Ajax, né? Porque eu não tenho, ó, geralmente faço do AZ, do PSV, um time assim, né? Mas olhando as escalações aqui daquele time mesmo, só tem o Tadic, o Klaassen e o Blind, né? Essa é Estou falando tudo. que talvez o Ziyech vai voltar, mas ainda não é nada garantido. Não sei se a janela não fechou, não sei. Tem que ver isso. Acho que ainda não. Vou até dar uma olhada aqui. Porque também varia de país para país, né? Uhum. Aí tem, mas assim, ainda é um time forte. Eu vou olhando aqui, ganhou tudo, todos do holandês até agora, ainda sobra. Tem o Berguin, mas assim, com a saída do Antony, para mim, perdeu muita força. Eu vejo aí não classificando esse Ajax, né? É difícil de ver de entender o Ajax, porque ele sobra muito no holandês, né? Aí, mas eu vejo o time mais forte aí, que é o Napoli, né? Eu tô gostando, esse eu fiz. Eu tô gostando muito do Napoli no. Claro, o campeonato talvez não é igual um inglês, claro, né? Mas eu tô gostando muito de fazer o Napoli. Acho que eles renovaram bem o elenco. Aquele cara com nome estranho lá tá jogando muito. Georgiano, né? Uhum. E por último tem o Rangers, né? O Rangers também já é mais. É tipo o Ajax, é difícil de ver porque o campeonato deles é muito fraco e acaba sobrando, né? Passou ali na raça contra o PSV e eliminou mais algum outro figurão aí, né? No último jogo. E é um time de camisa, é um time ofensivo. O Gerrard, né? O técnico. Uhum. Só que, infelizmente, pegou um grupo muito difícil, aí não vejo passando, não, mas pode pegar uma Liga Europa. E é um grupo muito interessante, né? Porque os piores times são bons também. Aí pode ser interessante para o trade, né? Não vai ter odds muito amassadas, né? Do Liverpool, do Napoli, que é dois times que eu gosto de trabalhar a favor, né? É, E pode ser se você, jogos over, né? Tem cara também. é isso que eu ia falar. Eu acho que os times aqui todos são over, são times que buscam ataque, até o Rangers mesmo. O Napoli eu tô gostando muito, é um time que procura bastante ataque, o Liverpool nem se fala. O Ajax, eu acho que mesmo dando time, é questão de
DNA ali, né, do jeito que eles jogam sempre, eu acho que também não tem muito o que falar, né? E eles estão com dinheiro, né? Eu acho que eles ainda vão contratar. Eu olhei aqui, a janela lá da Holanda não fechou ainda, fechou da Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Eu acho que para sair, acho que não tem importância, né? Deixa eu ver se for contratar algum jogador desses países, acho que eles podem sair, acho que não podem entrar, né, nesses países mais. Eles já contrataram aquele Lucas Ocampos, do Sevilha, então reforçando, né? Vamos ver como é que vai ficar. E aí, Cabal? Vamos ver se você. Acho que não tem muito o que inventar, mas o que, que você acha que passa em primeiro e segundo aí? Ah, só para arriscar aqui, eu vou botar o Napoli em primeiro e o Liverpool em segundo. E o terceiro da Liga Europa? O Ajax mesmo. Eu também acho que o Ajax é o terceiro, mas vamos ver, né? Tem que ver o time. Mas pelo campeonato, o Rangers não tá tão bem, perdeu pro Celtic aí acho que foi de goleada. Então vamos ver. Mas assim, para trading é um grupo que eu gosto, é um grupo que eu acho que todos os jogos aqui têm tendência a over, né? Primeira rodada Ajax e Rangers e Napoli e Liverpool. Não vai ser um jogo fácil para o Liverpool, esse jogo aqui, que talvez quem vai buscar um match odds, toma um pouco de cuidado, esperar uma leitura aqui, mas eu imagino um jogo para gols aí. Grupo B, né? Esse aqui eu já acho um grupo um pouquinho mais travado. Porto, né, de Portugal, Atlético de Madrid, Espanha, Bayer Leverkusen da Alemanha e o Clube Bruges da Bélgica. Bem, falar a verdade, esses são times que eu pouco faço, né? Porto, porque quase nunca tem odd em Portugal para eles, a não ser que eles jogam com Benfica, Braga ali, Sporting, né? A maioria das vezes é odd muito baixa. O Atlético de Madrid é o time que eu não gosto de fazer, porque a maioria das vezes ele não te dá padrão, nem que vai fazer, nem que vai levar. É um time que joga muito reativo, não impõe velocidade, aquele jogo mais tocado. E o Bruges eu não ando fazendo tanto belga, né? Esse ano tá mais difícil, porque eu tô com a stream paga, então eu tô fazendo alguns jogos da Premier League. Não tá sobrando tanto espaço para fazer belga, então não posso opinar tanto. E o Bayer Leverkusen é um time que eu até gosto de fazer, mas eu acho que é um time instável, né? Não tem muito como ser. Tem jogo que joga muito bem, tem jogo que não vai bem, acho que não tem como assim, cravar um favoritismo. Né? Esse grupo, para mim, é difícil cravar os dois que vai passar. Eu acho um jogo mais under, né? Não tão aberto igual o grupo A. Se eu fosse aqui, eu colocaria o Atlético Madrid para passar pela experiência que tem, os jogadores no papel era para passar tranquilamente, para passar tranquilamente em primeiro, né? Apesar que eu acho que o Simeone está tirando um pouco do elenco, né, ultimamente, pelo que está no papel. E em segundo colocado, acho que vai ficar entre Porto e Bayer Leverkusen, mas eu acho que é difícil falar aqui, mas eu vou chutar que vai passar o Leverkusen em segundo e o Porto na Liga Europa e o Bruges fica em quarto. E você, Cabal? Tem feito alguns jogos, fez, né? Alguns jogos dos times ou estilo de jogo? Quem que você acha que passa? Eu fiz um jogo ou outro de cada um aí. Acho que o Leverkusen, por ser campeonato alemão, que é o que eu dou bastante foco, eu fiz mais. Mas assim, foi o que você falou, time totalmente constante, né? Tem vezes que tá uma peneira, o time que se perde, toma um monte de gol e geralmente quando eles abrem o placar, eles jogam muito bem, né? Porque tem jogadores muito rápidos de contra-ataque ali, o Diaby, tem tal de Frimpong que brilhou aí no último jogo. Mas é um time que eu não tenho tempo que eu já não trabalho match odds mais nele, assim. Só se é em caso específico. É um time que eu amo mais trabalhar gols, porque
ele tem tendência a levar gols e quando está em vantagem tem tendência a fazer mais, né? Já E o... eles ganharam só uma partida, né? Foi essa No, última, né? é, eles não tão bem, estão 14º, tá um pouco acima aí da zona do rebaixamento, ali da relegation, né? Então, assim, não tá vindo bem. E o Porto também não tá tão bem no Campeonato Português, né? Ele perdeu esse dia com um time lá, acho que foi o Chaves, isso foi 3-1, né? 3-0. Até levei o gol no primeiro. Então é difícil. Não, tô olhando aqui, foi a penúltima, a última ele perdeu de 3-2. Olha os resultados de Leverkusen. Tomou 3 do Freiburg, tomou 3 do Hoffenheim, 2 do Augsburg, tomou 4 de um time de nem sei que divisão é, da Copa da Alemanha. Então, é um time que não dá para ficar a favor, porque a defesa está muito instável. Uhum. O Porto, eu já acho que apesar desse jogo aí, é um time bem sólido, né? Eu esqueci o nome do treinador, mas é um time que sabe alternar ali entre marcar mais atrás, marcar pressão, já está bem entrosado. Aí eu acho que eu vou postar neles para. Acho que tá mais time assim do que o Leverkusen, né? Não sei no papel, né? Mas como equipe, acho mais time. O Atlético de Madrid é chovendo molhado, né? Que não marca, não dá padrão para fazer gol. Aí você pode trabalhar contra, você toma um gol do nada. E aquele time bem complicado para trade mesmo. Mas eu acho que acaba passando ali pelo time cascudo, assim, principalmente em Copa. E em segundo, vou botar o Porto pelo motivo que eu falei, né? Para mim, não sei no papel, mas como equipe, para mim é muito mais time que o Leverkusen. E o Bruges, como eu nunca fui de fazer o belga, eu não faço nem ideia como é que tá, né? Eu vou botar eles em quarto aí. Querendo ou não, o Bruges passando seria uma zebraça. É, Mas aí, se você pega o elenco aí é o Sérgio Conceição, tá? O técnico de Portugal. muito Do Porto, bom. desculpa. É, mas você pega o elenco aí do Atlético de Madrid, por mais que seja um time realmente difícil, tem que passar, né? Porque no papel é bem melhor que os outros aí. Mas não costuma demonstrar tanto assim em campo, né? Não duvido nada ficar de fora com essa bolinha que tá jogando, mas eu ainda acredito que pegou um grupo bom, né? Pra Champions, assim, eu acredito que eles passam. Uhum. Bem, grupo C agora, Bayern de Munique, né, da Alemanha, Barcelona da Espanha, Inter de Milão da Itália e Vitória Pilsen da República Tcheca. A Vitória Pilsen tá, coitado, né? Louco. Melou aí, tá difícil. Só falar a primeira rodada lá do grupo do Atlético Madrid. Atlético Madrid-Porto, difícil o jogo, né? E Bruges e Bayer Leverkusen, que eu acho que esse jogo aí talvez pode ser over esse do Bruges, porque o Bruges é o jogo que ele tem para ganhar esse daí, né? E eu acho que ele vai talvez disputar, pode ser que ele dispute com o Bayer Leverkusen essa terceira posição. Então, creio que vai sair, pode ser que saia para ganhar e pode ser um jogo para gols, né? Bem, esse grupo aí já vamos falar assim, né? Pelos três aí, tirando Vitória Pilsen, é um grupo de camisas pesadas, né, Cabal? Mas hoje em dia é difícil falar que a Inter. Acho que a Inter vai ter que melhorar um pouco, bastante, né, para conseguir classificar nesse grupo, pelo que está apresentando. Ou você acha que, pelo que você viu, ela disputa, e talvez com o Barcelona, essa segunda vaga? Quando saiu o sorteio, que eu vi muita gente falando a Bayern, Barcelona, eu fiquei assim, não, acho que a Inter tem força para passar do Barcelona, tá botando até mais fé, né? Mas aí que a temporada iniciou, mais assim, mais adiante, aí hoje em dia eu boto bem mais fé no Barcelona, que já está com o estilo de jogo do Xavi, pode ter alguns seus defeitos, principalmente defensivamente, mas é um time que tem criado muito,
Aquele Pedro tem jogado bem. É o Dembélé que acende, apaga, parece que dessa vez vai. E sem falar do Lewandowski mesmo, que quando a bola chega é gol. O Rafinha mesmo, que eu cheguei a criticar no primeiro jogo, mas não tá se escondendo. Tá? Hoje em dia, o Barcelona é mais time que a Inter. Então, eu acho que para passar junto com o Bayern, né? O Bayern todo mundo conhece. Acho que vai acabar passando o Barcelona. A Inter se deu mal nesse sorteio. Eu acho que também eu tô achando o Barcelona até melhor do que eu pensei que ia estar. E ele nem tá usando todos os reforços, né? Tá vários no banco. Tô até gostando. É claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que eles estão jogando contra times seletivamente bem piores que eles lá na La Liga, apesar que ganhou bem do Sevilla, que é um time tirando o Real Madrid e o Barcelona, e talvez o Atlético Madrid agora é o time ali, a quarta força, a quinta força, ele sempre tá ali. Mas tô gostando do time, mas tem que tomar esse cuidado. A Inter perdeu para a Lazio, um jogo que eu achei que jogou muito mal, né? Um 3-1. Perdeu para o Milan, que querendo ou não é clássico e tal. E as vitórias foram em time de três. As vitórias foram em cima de três times muito, vamos falar assim, pequenos, né? Cremonese, Spezia e Lecce. Então, dois times que subiram da segunda, né? E um que lutou para não cair. Então, a Inter aí, para mim, ainda está devendo. O Lukaku não está jogando aquele futebol que quando ele saiu para o Chelsea, não, acho que não encaixou. E eu acho que o Barcelona também é favorito para ficar em segundo. E é difícil não imaginar o Bayern em primeiro, apesar que o Bayern não é líder do alemão, né? Mas tem aquela questão, né? O time talvez é tão superior aos demais que tem jogo que ele dá aquela relaxada, né? Então, mas eu acho que o Bayern de Munique, a hora que chegar no pega para capar aí, ele dando 100%, tende-se a ser o primeiro. Primeira rodada é Barcelona e Vitória Pilsen, Inter de Milão e Bayern de Munique. Sobre a Vitória Pilsen, eu já fiz alguns jogos deles esse ano. Lá no país deles, eles são favoritos em quase todos os jogos, né? Junto com o Sparta Praga e o Slavia Praga, os times grandes do país, atualmente. Mas é outro nível, né? Não tem como a gente comparar. Se conseguir ter uma vaga para a Liga Europa, aí a gente pode dar os parabéns, né? Nesse grupo aí do jeito que tá. Então o meu também é assim, é Bayern de Munique, Barcelona e a Inter de Milão aí na terceira vaga. E imagino jogos over também. E esse é um grupo que eu acho que vai dar para pegar mais variações, meteodes, pegar algum gol do meteodes, eu acho que dá para pegar. Tipo, o Bayern em casa, os três jogos, são jogos que pode dar um padrão, sim. Qualquer time contra o Vitória Pilsen, mesmo fora de casa, dependendo, pode sim dar o padrão. Então, esse é um jogo, o primeiro grupo aí que eu enxergo mais probabilidade de meteodes, né? Em relação aos outros dois que a gente tinha falado. Grupo D. Eintracht Frankfurt da Alemanha, atual campeão da Liga Europa, né? Tottenham da Inglaterra, Sporting de Portugal e Olympique de Marseille da França. Esse aí esse eu achei difícil, Cabal, de falar quem passa. Eu não sei se é por causa que eu fiz poucos jogos desses times. O que você acha? Deixa você começar, que talvez você tenha mais informações. Eu tenho até, mas bem complicado, né? O Frankfurt, para mim, caiu muito, principalmente que perdeu o Kostic, foi para a Juventus. E, sei lá, o time não está encaixado igual estava ano passado. Acho que vai me surpreender muito se passar. O Marcelo tá, né, o técnico que veio do Verona, tudo, eu acho que era até um jogador croata. Ele manteve, não a formação, né? Acho que joga na linha de quatro, mas o mesmo estilo do São Paulo de marcação, pressão doida, transição rapidamente que o Marcelo pega a bola na defesa, já está lá no ataque agredindo.
Então, E eles são líder, né? é Junto com o líder, né? PSG. Eu acho que Então, eles são líderes junto com o PSG. assim, pode ser que contra um time maior, tal, pode dar ruim esse estilo de jogo, mas para trade, assim, do jeito que a gente gosta, tanto match choice, tanto gols, é um time bem interessante fazer. E o Sporting, eu já não sei se o jogo, eu só vi o jogo deles contra o Porto, foi meio travado, eles não conseguiam produzir. Ah, não, vi algum jogo que eles dão um padrão de back, mas é contra aqueles pequenos de Portugal que é difícil se avaliar, né? Se comparar um jogo desse com da Europa. Eu acho que o Sporting não é um time ajeitado, mas que não tem elenco para disputar. Assim, disputar vai disputar, né? O grupo é equilibrado, mas se não é minha aposta para classificar aqui, mas assim, Uhum. pode dar muito trabalho. E o Tottenham é aquele estilo de jogo do Conte, que também muitos trades não gostam, eu também não curto muito, mas é um time que tá bem encaixado. Harry Kane jogando muito, Son jogando bem, tem o Richarlison ainda, tem o Kulusevski, a zaga tá sólida. Aí eu acho que o Tottenham passa até em primeiro aqui. Eu vou botar o Marseille em segundo pela essa boa impressão que ele tem dado no francês. E o terceiro? Liga Terceiro, Europa. esporte. Tá, então quem fica fora é o Eintracht Frankfurt. Beleza. Que é Bem, o cabeça de chave, né? Porque os é, cabeças de chave são os campeões, mas no caso eu acho que ele é o mais fraco, principalmente que perdeu seu melhor jogador, Kostic. eu fiz alguns jogos do Frankfurt. Achei um time que ainda está instável, tá acertando. Apesar de que o último jogo deu uma vitória boa, né? Contra o Leipzig, 4-0. Achei que dos jogos que eu vi foi o melhor jogo. Antes eu vi o jogo do Bremen, mas foi um jogo doido, ficou 4-3. Não consegui nem. A pouco peguei o jogo, já tava 2-2, sei lá, consegui nem trabalhar direito, era um gol atrás do outro. Então, eu acho que realmente o time deu uma queda, ainda tá se acertando, né? O Marcelo é líder lá do campeonato francês junto com o PSG, é claro que é um feito grande pelo elenco que tem o PSG. É, tem a melhor defesa, levou menos gol também que o PSG, apesar que eles fizeram bem mais, né, que eles, normal pelo ataque que o PSG tem. Eles estão invictos lá, só empataram com o Brest fora e ganharam os outros jogos, mas o francês é difícil você comparar com Liga dos Campeões, é o nível, né? Não é todos os times ali que te oferecem um grande desafio. O Sporting, eu fiz alguns jogos, eu fiz um jogo deles contra. Deixa eu ver contra quem foi. Eu acho que também foi contra o Chaves. Eles estavam jogando em casa, tentei pegar esse back aqui. E eles acabaram perdendo pro Chaves em casa, 2-0. E o Chaves ainda teve um expulso depois. É, Esse eu fiz também. é, eu acho que eu não levei o gol, não. Acho que eu fiquei back no primeiro tempo e eles Não, não os gols fizeram. foram no segundo tempo do Chave. É, fiz. Achei um jogo assim, muito volume e uma grande dificuldade para marcar gols. Perderam algumas peças, também não tá um time tão bom. E o Tottenham é o estilo. Acho que o Conte é meio parecido com o Mourinho, sei lá. É um time muito. Ele não quer se expor, né? Ele ganha meio Atlético de Madrid ali. Talvez tenha até mais solto um pouco, mas é um time que eu não curto fazer. Mas eu acho que, principalmente em casa, talvez ele possa dar algum padrão, sim. Não imagino o Tottenham, por exemplo, jogando com o Sport em casa e procurando e jogar reativo, né? Não é possível chegar nesse ponto. A primeira rodada é Eintracht Frankfurt e Sporting, Tottenham e Marseille, né? É, bem, eu acho que passa o Tottenham em primeiro, é um time mais cascudo, no papel é melhor, tem um técnico, eu não gosto do estilo, mas é um técnico também acostumado com decisões.
Essa segunda posição eu acho que fica com o Olympique. E em terceiro, eu acho que vai ficar o Eintracht Frankfurt pelo Sporting ter dando uma desmanchada ali no time, não tá bem. Eu acho que, apesar que o Frankfurt também não tá lá essas coisas, mas joga no campeonato bem mais difícil, né? Então, querendo ou não, é mais complicado ele ganhar os resultados, até pelos times que tem no campeonato. Então, para mim é isso. E o estilo do jogo, eu acho, do grupo, eu acho que pode ter alguns padrões para back aí, somente o Tottenham em casa. O Olympique, dependendo do jogo, por exemplo, contra o Sport, acho que pode ser um jogo até para gols. Eu acho que é um grupo legal de fazer. Eu acho que não é tão para mim, né? Meu estilo de trabalhar, que é gols, né? Cada um tem um estilo. Para mim não é tão ruim igual o B, né? Que é do Atlético de Madrid. Eu acho que pode ter jogos melhores aí para fazer sim. Eu acho que amanhã não tem nenhum jogo deles também. Só confirmar aqui. Não tem não. Acho que vai ter só da parte de baixo. Grupo E. Milan, da Itália, Chelsea, Inglaterra, Salzburg, da Áustria e o Dinamo de Zagreb, da Croácia, né? Esses jogos aí, amanhã, esse grupo aí já tem jogos, né? Amanhã, às 13h45, Dinamo de Zagreb e Chelsea. E o Salzburg enfrenta o Milan em casa. O Salzburg jogando em casa às 16 horas. Bem, eu acho que o favorito aí claramente, acho que é o Chelsea. O time do Milan não me convence, eu não sei, eu acho que é um time. Até o ano passado, quando ganhou o título, parece que ele ganhou meio porque os outros times sempre que tinha oportunidade, perdia também. Não acho um time confiável, eu acho que falta peças. Mas é um time assim, que você vê que o treinador tira o máximo dos jogadores, pelo elenco que tem, né? Mas eu não acho um grande time. Mas pelos outros dois, né? Salzburg e Dinamo de Zagreb, eu imagino que Chelsea em primeiro, Milan em segundo, e eu colocaria pelo estilo de jogo mais ofensivo, Salzburg em terceiro. Fiz alguns jogos do Dinamo de Zagreb no início do ano, Supercopa ali da Croácia, não gostei muito do time, apesar dele ser questão financeira muito acima dos outros do país, né? Ganha quase todos os jogos. Do Chelsea fiz alguns jogos, mas também é um time que eu não sinto, não é tanto igual o Milan, mas eu acho que ele oscila muito, mas dentro da Premier League, que é um campeonato é o mais difícil, né, hoje. Acho que mesmo os times pequenos te dão trabalho. E o Milan, se eu fiz muito aí, foi um jogo, não tô com tanto padrão aí, fala, tanta informação, né, do time, mas acho que é isso. Eu imagino que o Chelsea em casa é favorito contra os três, tirando o Milan é favorito fora também, então acho que esses jogos aí pode dar padrão back. E o Milan, tirando contra o Chelsea, jogando em casa, eu acho que pode dar padrão também para o Meteodes. E imagina alguns jogos over. O Salzburg contra os três é um time que sempre joga para frente. Então, assim, é um grupo que eu acho que é legal de fazer também. Não é um grupo muito under, não, travado. Acho que não vai ser jogos travados, não. E aí, Cabal, e você? Como eu sou torcedor do Chelsea, né, na Europa. Quando eu vi o sorteio, eu acho que o Chelsea deu uma baita sorte, né? Porque o Milan era um dos cabeças de chave mais fraco e o Salzburg e o Zagreb, apesar de sobrarem nas suas ligas, na Champions não tem tanta tradição, né? É um nível abaixo. O Milan é exatamente o que você falou, parece que joga sempre no limite ali. Tem bons jogadores, acho que principalmente o Rafael Leão tá jogando muito. E Aí aí, tem isso é aquele bom mesmo. lateral Theo Hernandes. Tem os dois volantes que eu gosto bastante também, que é o Tonali e o Benassi. Mas assim, o resto. E o goleirão, né? O goleirão que eles contrataram, mandaram muito. Mas assim, é isso aí. E não tem muita coisa, não. E geralmente ganhou ano passado, temporada passada, mas foi pouquíssimas vezes que eu peguei alguma coisa, um back ali. Esse ano já tá na mesma forma, os jogos que eu fiz não consegui trabalhar a favor do Milan.
Então, não sei, né? Mas assim, é um time de muita camisa, né? Principalmente em Champions. O Chelsea, ele realmente, ele oscila muito. Ainda tem um pouco daquele Chelsea reativo, assim, que o Chelsea tem essa fama, né? É tipo um Uhum. Corinthians da Europa, assim, parece que vai ser qualquer treinador ali que vai ser meio reativo. Mas assim, o Tuchel ele sabe jogar o time com a bola também, principalmente contra os pequenos lá na Premier. O Chelsea realmente fica muito com a bola e eu acho que é um time, não sei se é porque eu conheço bem, ele é fácil de ler, assim, quando tá bem, tá amassando, quando tá mal mesmo. E aí tem que ver quando o Chelsea tá bem, assim, for para trabalhar a favor, né? Não é sair entrando só porque é o Chelsea, é da Premier League, não. E aí o Salzburg, eu não posso falar nada, tem muito tempo que eu não vejo o Salzburg, eu sei que era over, deve estar ainda, até por o campeonato austríaco ser um campeonato over. E o Dinamo O estilo do time da Red Bull também, né? Sempre é de mais over. cara novo e Uhum. para cima. E o Zagreb também nunca vejo o campeonato croata, mas eu fiz os jogos dele contra o Bodo Glimt. Tava torcendo pro Bodo Glimt. Mas assim, o Zagreb ele também tem a característica de anos já de time muito bom de contra-ataque, né? Então Não, tomar cuidado quando for trabalhar, por aí ser o mais fraco, se for trabalhar contra ele, né? Ou a favor do outro time, se esses contra-ataques não estão encaixando, né? Mas é um é, grupo bom para trade até, se pá. eu também, se o Bodoglin tivesse passado, com certeza seria bem melhor que o Zagreb, né? Na minha É, opinião, que seria, é um time que, sei lá, vai perder, mas ele perde 5-3, 5-2, né? E o Zagreb é um time mais reativo, né? Eu acho que o problema do Chelsea maior é pensando não só no grupo, né? Porque talvez no grupo é suficiente, mas para frente eu acho que falta uma peça na frente um pouco mais é, física, né? O Sterling ali é bom, mas dependendo da zaga que ele encontra, se os zagueiros maiores não tão lentos, né? Eu acho que ele sofre mais e eu acho que falta um camisa 9 ali. Hoje não tem ali, tem, mas assim, é errado, né, de jogar assim, não tem um poste lá na frente, mas claro, o nível é outro, mas estilo já teve lá o Drogba, já teve outros, né? Mais ou menos aquele estilo ali, o cara que é móvel, mas ele consegue fazer um pivô, ele consegue jogar de costas, né? E o estilo do Chelsea não tem esse cara, então. contratou o Aubameyang, né? Mas é um cara que já tá meio embaixo já. Uhum. Mas eu acho que ele deve sim jogar, mas eu acho que passa mesmo assim, né? Ele perdeu as partidas, duas partidas na Premier League, empatou com o Tottenham, as outras ele ganhou, mas é um nível totalmente diferente, né? O campeonato inglês hoje não tem jogo fácil praticamente, todo jogo aí é difícil. É, o outro grupo F, Celtic, da Escócia, Leipzig, da Alemanha, Real Madrid, da Espanha, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A primeira rodada é Celtic contra amanhã, também os jogos. Celtic contra Real Madrid às 4 horas, no mesmo horário, Leipzig contra Shakhtar. Lembrando que o Shakhtar não vai jogar em casa, né? Por conta da guerra. Também perdeu muitos jogadores, tá um time bem desfigurado. Então acho que é muito difícil ele conseguir alguma vaga aí. Seria um ato heróico, né? O Real Madrid, eu acho que continua forte, mudou muito pouco o time. Leipzig, acho que fica entre o Leipzig e o Celtic, a segunda vaga, e eu acho que passa o Leipzig, o Celtic ficando em terceiro. Para trading, eu acho que é um jogo, é um grupo mais para match odds. Assim, né? Pré-jogos, né? Pode chegar lá e sair muitos gols, mas eu imagino, por exemplo, o Real Madrid dando padrão em casa, o Leipzig contra o Celtic e Shakhtar dando padrão também, pode dar padrão. O Real Madrid fora, tirando talvez contra o Leipzig, pode dar padrão.
Mas claro que eu também o Real Madrid não é um time que tenha tanta facilidade, né? Principalmente ele joga muito reativo, explorando muita velocidade ali do Vinícius Júnior. Então, muitas vezes eu fico esperando um padrão, né? Que seria uma pressão, um domínio, uma bola mais na frente e não vem, né? Eles fazem um gol no contra, na jogada ali que roubam a bola e encaixa uma jogada em velocidade. O Celtic eu não fiz nenhum jogo, e o Leipzig eu fiz alguns. O Leipzig é aquele 880. Tem jogo que joga parecendo que vai ganhar o campeonato lá da Alemanha. Tem jogo que leva 4-0 do Frankfurt. Então, assim, time de lua. Né? Parece que tem dia que tá muito bem, tem dia que tá muito mal. E o Shakhtar, apesar de eu não estar vendo um jogo deles, imagino que pela guerra, pelos jogadores que perderam, vai ser bem difícil aí por essas questões, né? Então, eu imagino mais um grupo para Meteodes, não tanto para gols, mas claro que algum outro jogo pode sim dar leitura, né? Não tem como você cravar que todos não vai ser. E para você, Cabal? É bem isso que você falou mesmo. O Real Madrid também é um estilo que às vezes é difícil trabalhar a favor, né? Porque muito real, é o estilo do Carlo Ancelotti, né? Que Uhum, parece um pouco do Conte, etc. Né? O Mourinho. E aí, às vezes, acaba dando padrão, principalmente em casa, né? Na La Liga, mas muitas vezes, principalmente na Champions ano passado, é aquele jogo bem reativo, né? Mas pelo grupo, imagino, passando em primeiro aqui. E, e o Leipzig é esse negócio. É um time bom, tem estilo de jogo, tem dois caras que eu acho muito bons, assim, acho que só não é considerado mais craque por estar no Leipzig, que é o Nkunku e o Dani Olmo. uhum. Mas, assim, acho que se tiver afim pelo grupo, é capaz de dar padrão aqui. E querendo ou não, infelizmente, te falar isso, tem que aproveitar esse Shakhtar aqui, né? Principalmente o Shakhtar era o time que mais tinha gringo, né? Saiu todo mundo, brasileiro. E igual o Dinamo de Kiev, que eu fosse pegar os dois back Benfica lá na fase preliminar, eu acho que vão vir bem enfraquecidos, assim, pode se dificultar aqui os outros times, vai me surpreender muito, né? Mas acredito que vai ser um time bom para a gente trabalhar contra, né? E, e eu acho isso mesmo, apesar do Leipzig ser muito inconstante, o Celtic ser um time interessante, acho que o Leipzig acaba ficando com essa segunda vaga aí. E a terceira? Celtic. Celtic mesmo. O Shakhtar. Se fosse o Shakhtar normal, acho que eu colocaria Brigava. talvez o Shakhtar. É, O grupo G, né? Também vai ter os jogos amanhã. É Borussia Dortmund, da Alemanha, Copenhague, da Dinamarca, Manchester City, da Inglaterra, Sevilha, da Espanha. A primeira rodada vai ser amanhã, Borussia Dortmund contra Copenhague às 13h45 e Sevilha contra Manchester City às 16 horas. E esse grupo, Cabal? O que você acha? Características dos times aí? Você já fez algum jogo? esse time aí, o Dortmund, acho que também já é até manjado falar que é um time que muito difícil estar a favor, contra, porque ele é tipo o Leipzig, assim, né? Acho que é por isso que o Bayern sempre ganha, né? Que os dois, os que é para brigar com eles, são times bem constantes. E o Dortmund tem essa pegada, mas o Dortmund, assim, ele tem uma pegada mais vertical que o Leipzig, né? Uhum, é mais rápido para chegar ao ataque. Mais rápido. E aí é um time que eu até gosto de trabalhar gols, né? Que é muito bom de contra-ataque e a defesa também não tá muito segura, né? Mas assim, lógico, contra o Copenhague ali pode dar o padrão, mas não é um time que eu gosto de trabalhar a favor, não. Aí o Copenhague eu vi bem pouco. Eu vi que tem um tal de, acho que é Pepe Biel, não sei se um cara que parece ser bem bom, assim, pro nível dinamarquês, mas eu acho que nesse grupo o Copenhague não vai arrumar muita coisa, não. E o Sevilha
É um time assim que ele dá aquele padrão que o trade gosta, né? Principalmente que o pessoal gosta de muita posse de bola, mas sofre para marcar, tá? Sofre muito. É um futebol meio lento, assim, do Lopetegui. Então é capaz de até se complicar contra esse Dortmund aqui, o Sevilla, né? Pelo estilo de jogo. E o City, todo mundo conhece, né? É o melhor time do mundo. Tá com o Haaland ainda, que eu achei que ia demorar um pouquinho encaixar, mas o cara tá fazendo 2, 3 gols por jogo. Acho que o City é o time bom para pegar a beca aí, até mesmo contra o Dortmund, contra o Sevilla, vai ser melhor ainda, né? Que aí vai ter ódio, né? Verdade. Mas eu acho. Eu fiz alguns jogos do Copenhague. Ele joga da Dinamarca, né? Joga lá junto com o Midtjylland lá, que são os times que vinham, vamos falar assim, dominando o futebol lá do país. Eu achei abaixo, por enquanto tá abaixo do que eles costumam apresentar. O Midland tá até pior. Então preocupa um pouco, né? Se o time não tá tão bem dentro do país, que não é um futebol tão forte, fora você já fica preocupado. O Sevilha, então, para mim tá horrível, tá muito ruim. Eu fiz o Sevilha 2 jogos, achei horrível. Eu fiz contra o Barça e, ok, contra o Barça é um time superior, mas jogou mal, achei muito mal, exposto. É, até contra o Barcelona, você ficar exposto igual eles estavam, acho que eles escaparam de levar mais. Até tentei pegar goleada nesse segundo tempo, acho que eu peguei o back, depois tentei pegar goleada com a moedinha, não rolou. Eles ainda não ganharam, né, no campeonato, foram 3 derrotas e um empate, empataram só com o Valladolid em casa e o resto perdeu pro Almeria, ao Sassuolo, que são times, principalmente o Almeria, né, que veio da segunda, fracos, e perdeu pro Barcelona. Então não vem bem. Então, assim, eu acho que o Dortmund tem tudo para parar e passar em primeiro. É um time que, por mais que seja instável, não, desculpa, passa em segundo, né? O Manchester City, acho que ninguém tem como falar que não passa em primeiro. É o time com mais poder aquisitivo, com mais peças, os jogadores ali nível muito mais alto. Eu acho que corre o risco até do City fazer todos os pontos possíveis nesse jogo, nesse grupo, né? Talvez o Dortmund fora possa roubar um ponto, até dependendo da noite, ganhar, mas contra Sevilha e Copenhague eu acho muito difícil, né? Só se eles talvez está classificado, joga o último jogo ali com as reservas, mas eu acho que o City passa fácil, eu acho que pode ser até mercados aí de longa exposição, pode rolar nos jogos deles, algum mercado de goleada, dependendo se a aula tiver muito amassada. Eu acho que o City aí é o time para talvez aquele back seguro, né? Vamos ver como é que vai ser, talvez a gente se engane. O segundo, eu acho que o Dortmund passa, e aí depois o Sevilha, por mais que a fase esteja ruim, imagino que ele passa no Copenhague, né? Também vejo alguns jogos aí para Meteodes, acho que o Dortmund em casa, tirando o City, pode sim dar padrão. O City todos os jogos, e o Copenhague também, acho que todos os times que enfrentar ele, exceção do Sevilha, para a gente fazer um pré-live, talvez pode, mas pré-live é difícil você cravar aí. Eu acho que são jogos aí para buscar gols, né? Tanto contra o Dortmund quanto o Manchester City, dentro ou fora. Esses jogos contra o Copenhague aí a gente pode buscar. O último grupo, né? Também vai ter a rodada amanhã. Benfica de Portugal, Juventus da Itália, Maccabi Haifa de Israel, Paris Saint-Germain da França. Paris Saint-Germain pega a Juve e o Benfica pega o Maccabi Haifa. Bem, por incrível que pareça, eu fiz mais jogos do PSG do que os outros times. Eu não sou muito fã de fazer jogos do PSG, porque a odd sempre está muito amassada, mas nos últimos jogos eles estão, pelo menos, demorando um pouco para fazer os gols. Ou tá tendo mais jogos, então tá tendo mais jogo. O outro time também tá conseguindo ali e tal. Então eu fiz alguns jogos, eu acho que estão com o mesmo problema. Não tem como, para mim, não tem como jogar os três que joga. Messi, Neymar e Mbappé, eu acho que o time
não é competitivo com grandes times da Europa, né? Claro, dentro da França, contra, sei lá, contra o Benfica desse grupo, Maccabi Haifa, até talvez um Dortmund, que é um time intermediário, talvez sim, mas para mim ainda falta um pouco de consistência defensiva. Eu vi o jogo contra o Nantes, eles não, para mim, não foram bem. O Nantes teve um jogador expulso e mesmo assim eles apresentaram muita dificuldade, o time travado. Então, eu acho que o PSG no grupo ok, mas tem que arrumar muita coisa aí. E para mim, pelo menos, claro que é outra, vamos falar assim, é outra história, né? Fora da França, eles têm outra ânimo para jogar e tal. Mas eu acho que não é um time tão fácil assim para pegar back quanto, por exemplo, PSG e Juventus. Não imagino o PSG tão, com tanta facilidade, mas vamos ver, né? Jogando em casa e tal. Mas eu acho que o PSG passa em primeira, Juventus em segundo e o Benfica em terceiro. O Maccabi Haifa aí, para mim, é o último. Acho que os jogos contra o Maccabi Haifa aí, praticamente todos os jogos aí, back contra o time que estiver enfrentando eles. Costuma ser um time muito over, mas não sei como ele vai se portar contra os maiores aí, né? PSG, Juventus, ele vai querer se expor tanto. Né? Acho que o PSG pode dar padrão nos 3 jogos em casa, pelo time que tem, mas tem que tomar muito cuidado aí, principalmente uma Juventus, que é um time italiano, que talvez pode explorar um contra-ataque aí, corre o risco aí de pegar esse time aí na aberto, né? E laterais muito ofensivos, igual o Hakimi, 3 na frente ali que, vamos falar assim, ninguém marca, só cerca, né? Contra um time italiano, talvez ponham jogadores ali para puxar. Tem um jogador 9 que não perde muito oportunidades, é o Vlahovic. Então, é um jogo difícil também. Mas eu acho que é isso. PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa. E para você, Cabal? O time que eu acho que eu mais trabalhei nesse grupo foi o Benfica, né? Acho que engraçado, né? Temporada passada ele estava bem aquém do. Era com o Jorge Jesus ainda, do Sporting e do Portugal, do Porto. E já esse ano acho que o Benfica está superior aos dois que a gente já falou aqui, né? E David Neres já jogando bem, os outros jogadores ali portugueses, o Gonçalo Ramos, sei lá, João Mário, faz um tempão que eu não vi esse cara jogar bem, jogando muito. E é um time que eu gostei muito, tá? Acho que pode surpreender tanto o PSG, tanto a Juventus. O PSG e Juventus, apesar de ótimos elencos, cada um tem suas deficiências, né? O PSG é exatamente o que você falou, né? Quando pega um Nantes, um Auxerre, sei lá quem, aí sobra, né? Neymar, Mbappé, Hakimi, não sei quem, Messi, né? Mas Uhum, quando o jogo que eu vi que pegou um time um pouco melhor, que foi o Mônaco, com esses três não deram certo. O Messi, Neymar e Mbappé. Não deram, tomou muito contra-ataque. O, o jogo mal fluiu para os três, assim. Lógico que quando tinha espaço, aí o Neymar criava, o Mbappé criava, mas assim, para pegar um grande igual a Juventus, que já vai pegar de cara aí, me preocupa, por isso que eu acho esse grupo bem difícil, talvez até, dependendo do horário aí do jogo, é um grupo que eu até que vou ficar meio fora, assim, principalmente Meteoros, porque PSG eu não confio para Beck. Benfica eu confio para Beck, mas não contra o PSG e Juventus, né? Talvez vai ser bom para o Benfica e o Maccabi, né? Que, querendo ou não, o Maccabi é o saco de pancadas aí, tá? Eu não conhecer direito. E a Juventus, ela é um time muito travado ainda, né? Mas eu acho que é bem, tem cara de ser bem copeiro, né? Que a Alegre voltou, o treinador. uhum. Vlahovic, se der mole, ele faz o gol mesmo. Acho que por entrada do Di Maria, do Kochic, o Chiesa, que nunca mais voltou, não tá fazendo tanta falta assim.
E aqueles meio-campo a gente já conhece, né? Um monte de meio-campo parecido lá. Pior. Rabiot, Locatelli, não sei quem. Mas assim, ainda são jogadores, mesmo que seja mais mediano, ainda são bons jogadores, né? E assim, time muito complicado assim de trabalhar contra essa Juventus, que tem camisa e agora tem um matador que não costuma perder gols, né? Então vai ser um grupo bem traiçoeiro aqui para trade, eu acho. Assim, o meu medo um pouco da Juventus é que ela está jogando praticamente com um zagueiro, né? Na verdade, no último jogo ela jogou só com o Bremer, que é zagueiro. A restante da linha era formada por Quadrado, Danilo e Alexandre. Sei, né? Beleza, o Danilo jogava muito como um terceiro zagueiro na linha, né? Fazendo a linha de três, né? Não é terceiro zagueiro, não, fazendo a linha de três ali pela direita. Mas não sei, né? Acho que fica um time um pouco segurado, né? É É, engraçado que saiu o Chiellini, né? Saiu o Belite e não repôs zagueiro, né? Talvez por isso que tá jogando até o Danilo mesmo. Isso aí é engraçado mesmo. pois é. Vamos ver, né? Como é que eles vão jogar. Eu até tava olhando aqui o jogo contra o Mônaco, que o PSG empatou. É, o Mônaco jogou com a linha de 5, né? Atrás, eu vi esse jogo. Até o Volland fez o gol lá, 1-0 e machucou logo em seguida. E eu achei o PSG estava muito exposto, né? E você pegando a escalação, beleza, tem a linha de três, né? Que é uma boa linha de três, aqui PMB, Marquinhos e Ramos. Apesar, claro que o Ramos não está no seu nível mais, mas ainda é um grande zagueiro. E do seu lado também tem dois bons zagueiros, ótimos zagueiros, né? Só que aí eu acho que começa a complicar um pouquinho no meio. Para mim, falta um pouco de pegada na próxima linha, né? E na outra nem se fala, né? Então, aqui, Nuno Mendes, Verratti, Sanches e Hakimi. Não imagina eles jogando assim contra a Juventus, porque falta muita pegada, né? E na frente, Neymar, Mbappé e Messi. Foi o jogo que o Cabal falou. Eu também senti que eles tiveram muita dificuldade. Tem uma vantagem, o Neymar esse ano parece estar focado, está com vontade, acho que pelo ser a última Copa dele, ele quer chegar bem. Eu tô achando que ele tá jogando talvez o melhor aí das várias partidas, ele tem sido o melhor do time. Então, vamos ver. Acho que também tem questão, talvez a gente vê o time do PSG no papel e as opções que tem, e a gente vê que poderia dar mais e a gente fica exigindo mais e mais, mas não é que é um time ruim, longe disso, né? Não é um time que você vai sofrer para pegar alguma coisa a favor também, mas tem que tomar cuidado, principalmente como eu falei, contra a Juventus, que é um time cascudo, sabe sofrer, tem algumas opções aí que podem colocar para jogar no contra-ataque, então assim, quando a gente está trabalhando live aí, tem que tomar cuidado muito com essas questões, né? Então, é isso, né? Eu acho que, igual eu falei, eu acho que passa. Deixa eu pegar aqui. Passa Paris, Juventus, Benfica, Maccabi. Mas eu acho que talvez esse grupo, pelo Benfica, talvez possa ser o. Acho que pode ser talvez o time aí a surpreender, né, Cabal? Talvez, não sei. Assim, É, analisando as zebras, né? Porque, por exemplo, você pega lá Bayern de Munique, Barcelona e Inter, é claro que a Inter pode surpreender, que é um grande time, apesar que não está tão bem. Você pega ali o grupo do Manchester City, Sevilha, Borussia Dortmund. O Sevilha pode passar? Pode, mas o Sevilha não é tão menor assim que o Borussia, ou talvez historicamente, assim, né? Mas eu acho que nesse grupo aí o Benfica, em relação, talvez seria a zebra passar, pelo momento aí da Juventus, talvez não encaixou 100%, eu acho que talvez pode surpreender aí. Eu acho que se eu fosse escolher, fala uma zebra dos grupos aí que pode passar. Acho que talvez o Benfica seja o time que pode surpreender. eu também acho, que até pela bolinha que a Juventus está jogando, eu acho que o Benfica pode acabar surpreendendo aqui, mas assim, eu ainda ponho a Juventus ali mais pela camisa, por ser um time cascudo, né? Mas não duvido nada, não. Eu acho que se o Benfica
Juventus sim, na casa do Benfica, capaz de dar até um padrão Lei Juventus. Com certeza. Eu acho que a Juventus, a gente coloca, talvez, eu pelo menos coloquei em segundo pelo time, pela tradição, né? Um time grande. Por mais que a gente fala, a camisa não entra em campo, mas isso acho que pesa ali na questão dos jogadores estar acostumados a fazer grandes jogos de decisão, Principalmente em Champions, né? disputar títulos, né? E também tem alguns nomes que os bons nomes da Juventus, eu acho que o Benfica não tem perto, né? Por exemplo, você pega o Vlahovic, não tem um cara igual ele na Benfica. Beleza, tem um cara lá que tá marcando gol até? Tem, o Gonzalo lá, né? Mas tecnicamente, no momento, o Vlahovic é muito melhor que ele. Então, assim, algumas peças que a Juventus destaca, eu acho que o Benfica não tem perto. Então, assim, se esses caras no dia estiver bem, o time conseguir se encaixar, porque ainda o grupo não acaba amanhã, vai ter várias rodadas ainda. Então o time vai evoluindo. Então eu acho que a Juventus ainda pode passar em segundo. Mas igual eu falei, se eu fosse apontar em todos os grupos um azarão para passar, entre aspas, azarão, que o Benfica não é um Copenhague da vida, eu acho que o Benfica poderia passar nesse grupo sim, em relação aos outros aí, que não é tão favorito nos outros grupos, né? Mas assim, se eu fosse escolher o melhor grupo no meu estilo para trabalhar, seria o primeiro, grupo A, Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. E para mim o pior para trabalhar é logo em sequência, né? Nos meus métodos, que seria Atlético Madrid, Leverkusen, Bruges e Porto. Mas isso é tudo pré-live, né? Pode chegar lá e ser ótimo, né? Ser o melhor grupo lá. Mas é isso. Acho que deu aqui 1 hora, né? De podcast. Acho que a gente conseguiu. A gente focou só nos grupos aqui dessa vez, né? Da outra vez a gente fez podcast normal, falando do dia da gente e tal. A gente conseguiu destrinchar bem. Eu acho que o pessoal que estiver escutando lembrar que, por mais que exista, né, uma análise de pré-live, porque tem uma bagagem de jogos na temporada, o que vale é o que vai apresentar em campo. Então, sei lá, eu estou jogando Napoli e Liverpool, né? Ou não, PSG e Juventus, né? Vamos supor. E a Juventus está conseguindo chegar toda hora, está contra-atacando. Você vai agir conforme o jogo está te mostrando. Você não vai forçar um back no Paris Saint-Germain, porque pré-live você entendeu que era o melhor time. Então, assim, esperar o jogo te mostrar. E é o que a gente repetiu aqui muitas vezes, apesar de ser jogos com grandes jogadores, com um futebol talvez mais vistoso, com grande liquidez de mercado, é manter aí o padrão do seu trabalho, né? Não inventar muito mercado e no que você está fazendo está dando certo, não tem segredo, né? É claro que a gente fala, é a mesma coisa de trabalhar um jogo de Série B do Brasil. Os métodos pode ser até o mesmo, mas querendo ou não, talvez você vai ter mais ânimo para trabalhar, você vai ficar mais concentrado, liquidez é outra, o futebol talvez é mais fácil de ler, um padrão que encaixa ali se converte em gol bem mais rápido, né? Devido à qualidade dos jogadores. Então tem todas essas questões aí, né? Acho que quem nunca trabalhou só assistiu, que for trabalhar a primeira vez, vai gostar bastante e eu acho que esse ano só vai perder para Copa do Mundo, que o Brasil vai ser campeão, né, Cabal? Vai dar Brasil, vai dar. Vai dar Brasil. Gol do Vini Júnior no final, hein? Nossa, nem fala. Fala suas palavras aí, Cabal, pra gente já encerrar. Não, é exatamente o que você falou, principalmente competição assim europeia, como é dois times de país diferentes, não costuma se enfrentar, às vezes você tem que esperar mais um padrão ainda que nas ligas, né? Que liga, às vezes eu entro com 1 minuto de jogo, já vejo que deu padrão ali, mas não, às vezes. Só tipo esse PSG e Juventus é um bom exemplo, olhando que a odd do PSG tá baixíssima, 1,38. E não ir na camisa, tem que esperar o padrão, que aqui o mercado fica muito afoito, né? Porque foi o que eu falei, é mais difícil você precificar dois times de país diferentes, né? E não é porque é Champions também que você tem que clicar, tem que lucrar, porque
eu tinha muito esse negócio, nossa, vou fazer Champions agora, é a hora de lucrar, mas muitas vezes são jogos difíceis de trabalhar, porque às vezes é muita trocação, aí o mercado de gol tá amassado, e tem que ter a paciência, né? Porque é Champions que tem que fugir da gestão e dos métodos, não. E é É isso. isso, é isso aí. Eu acho que talvez a grande. Quando fala liquidez, é claro que é uma vantagem boa, né? Mas eu acho que o bom da Champions é assim, quando um time, sei lá, vou entrar back Liverpool, né? Contra um time, ele é favorito, jogando bem. Essa odd ela costuma sofrer muito menos alterações que campeonatos talvez tenha liquidez menor, né? Eu nunca fiz Copa do Mundo, eles falam que é melhor ainda, mas você consegue ficar exposto muito mais tempo sem uma variação, talvez nem ocorre, né? Durante aquele tempo que você ficou exposto. Claro que você não vai ficar lá a vida toda, você tem que ver se o time continua dando padrão, mas tem essa vantagem, né? Muitas vezes você fica exposto ali 10 minutos, sai, se deu um head, foi muito pouco, né? O mercado mexe muito pouco, o mercado confia muito, somente se estiver em campo demonstrando, né, superioridade. Às vezes Então, até desce, assim, se demorar a entrar, a hora até é, cai, porque é muito dinheiro entrando no back ali. exatamente, você consegue pegar boas variações, vamos falar assim, boas quedas, né? O time, o favorito começou bem, você tá dentro, ela costuma cair, mas também tem um lado que você tem que tomar cuidado, não ir muito no embalo. Ah, eu vou entrar porque eu vou pegar a queda do time. Eu gosto sempre de esperar um pouquinho para ter a leitura, né? Então, assim, claro que um ou outro jogo, vou tentar pegar aqui a descida da odd. Não tá de todo errado, mas tomar um cuidado para isso não virar um padrão, né? E aí, a hora você entra, o time leva o gol, você leva o head. Então, é mais essas questões aí, mas não tem muito. Ó, doutor, não tem nada do outro mundo, não. Então é isso. Queria agradecer a todos aí que têm escutado a gente. Apesar que a gente ficou um tempo sem postar, deu quase um mês, ou deu um mês aí. Talvez a gente faz para as outras competições aí também. Europa League e a conferência. Vou dar uma olhada nos grupos, que talvez a conferência a gente não vai ter tanta informação, né? Não adianta que vir falar de times também que a gente não faz. Aí é só encher linguiça. Mas acho que da Liga Europa vai dar para fazer de boa. E da conferência, eu, sinceramente, eu não estou de mente aqui dos grupos, mas assim que eu der uma olhada lá, a gente vê se a gente faz. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. Uma boa terça. Fiquem com Deus. Até mais.